de instrução para as nossas vidas. E temos crido, Senhor, que tem passado esse tempo difícil, tem sido momentos mais aliviados, ó Deus. Assim, o Senhor tem permitido nós estarmos em comunhão maior na igreja. Obrigado por isso. Nós continuamos crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a sua mão está estendida sobre a sua igreja, a guardar, a livrar, a sustentar o seu povo, Jesus. Te pedimos que o Senhor conduza em paz os que estão a caminho, livra de todo mal, Senhor. Seja o guardador, o protetor da sua igreja, Jesus. E nós que estamos aqui te pedimos que o Senhor visite-nos, alcance-nos. Senhor, que os nossos corações estejam abertos, que a nossa mente esteja, Deus, acessível ao entendimento da sua palavra, Jesus. E que, ó Deus, a sua palavra traga transformação. Aleluia. Ó Pai, que a tua palavra traga, Senhor Jesus, cura para a alma, para possa revigorar o nosso espírito em ti, Jesus. Eu te peço, visita os nossos pastores, tome em tuas mãos os teus filhos, assim como todos os obreiros, todo o corpo diaconal desta igreja, todos os departamentos representados. Tome em tuas mãos, Pai. Continue operando grandes coisas neste lugar. Te apresentamos também aqueles que estão nas suas casas agora, Senhor. Ó Pai, o Senhor sabe os motivos pelos quais não puderam estar. Te pedimos que o Senhor os alcance com graça, com misericórdia, e que sua presença também seja estabelecida em cada casa, em cada lar, Jesus. Te pedimos que o Senhor cure os enfermos. Ó Pai, que o Senhor traga saúde, Deus, em nome do Senhor, Pai. Seja qual for a situação, Senhor, seja qual for a enfermidade, Tu és poderoso para operar milagres. Tu és poderoso para mudar diagnósticos dos homens, Pai. Eu creio assim, Senhor. Eu creio, Jesus, eu creio que nós ouviremos testemunhos, Senhor, de que o Senhor operou maravilhas, que o Senhor operou milagres, Senhor. Nós continuaremos crendo que Tu és o Senhor poderoso, Jeová Rafá, o Deus que cura. Aleluia, o Deus que sara. Louvado seja o Seu nome, Pai. Nós Te glorificamos e Te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você possa adorar o Senhor com toda a liberdade. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei,
existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. A voz de quem te adora, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aplauda o nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós fomos criados para o nosso Deus, aleluia. E isso é privilégio para nós. Eu estava hoje mesmo falando com o Bebel sobre uma palavra que me chamou a atenção. Foi que quando Adão peca, o Senhor pergunta para ele: aonde você está? E é interessante que Deus não quer as nossas obras, Deus nos quer. Porque Deus poderia falar para Adão: o que você fez, Adão? Mas Deus disse para ele: aonde você está? Ou seja, Adão se afastou por causa do pecado. E o que eu aprendo com isso? Que Deus nos quer perto, Deus nos quer íntimo. As nossas obras, as nossas ações são reflexos de uma intimidade com Deus. Porque se não tiver intimidade, de nada vale o que eu dou para Ele. Se não tiver um relacionamento com o Senhor, de nada vale o que eu faço. O que o Senhor quer é que você seja íntimo dEle. O que o Senhor quer é que você seja um com Ele. Foi para isso que Ele te formou, para que você fosse um com Ele, íntimo dEle. Então você foi criado para Ele, para a glória dEle, por meio dEle, para louvor dEle, aleluia. E isso é motivo de honra. Quando você olha para você, pecador falho, tão pequeno, e um Deus tão grande, tão magnífico, tão excelente, tão perfeito, querendo se relacionar conosco. Isso é poderoso, irmãos. Quando a gente entende isso, a gente corre atrás, a gente procura viver mais a vontade de Deus. Quando a gente entende isso, a gente procura se relacionar mais em oração. A gente procura viver em santidade diante de Deus. A gente procura ter uma vida reta diante do Senhor. Declara essa canção dizendo: porque dele e por ele, aleluia, são todas as coisas. Glória, pois, a ele. O homem não merece glória nenhuma, porque a glória é dele, aleluia. Ele diz: a minha glória eu não divido com ninguém. A glória é absoluta ao nosso Deus. Por isso declare com toda a intensidade nessa noite: a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade, a Ele toda a adoração, aleluia. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno. Nós estamos aqui somente para isso, para render toda a honra, toda a glória a Ti, Jesus. Ser cheio, ser saciado é consequência de adorarmos ao Seu nome. É consequência de nos rendermos à Sua vontade. Porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, Senhor. O Senhor não deve nada para ninguém. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, grande em misericórdia. Aleluia. E a razão de estarmos aqui, Senhor, é essa. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare: porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, ao Rei da glória, aleluia. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Somente a ti, Jesus, somente a ti toda a honra, toda a glória, oh, e todo louvor, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, como é precioso, Senhor, aleluia. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Declare quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, 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 pra sempre, amém. Oh, a ti a honra. Ora baixeira, labacanta, labaxeira. Eu sei que tudo que tu queres de nós, Senhor, é um relacionamento profundo, íntimo, Jesus. Tudo que tu queres de nós é uma entrega genuína, verdadeira, Jesus. E nós estamos nessa noite para fazer isso, Senhor. Reconhecer que só tu és digno, só tu és merecedor, só tu és o grande, o poderoso, Jesus. A ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor. Oh, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, o Rei da glória, a ele a glória, glória, pra sempre, amém. Aleluia, pode aplaudir o nome dele. Santo é o seu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, aleluia. Tu és manancial, Senhor.
Aleluia. Tu és fonte inesgotável de vida. Aleluia, Jesus. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Para sempre, Senhor. Aleluia. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés, Senhor. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, única fonte de vida, tu és. Aleluia, pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo. Que o Espírito reine Aleluia. todos os dias Aleluia. sobre a nossa carne. Aleluia. Que o nosso amor a Deus seja maior do que qualquer outra coisa. Aleluia. Qualquer outra coisa que a nossa carne pode nos oferecer. Que o inimigo
possa nos oferecer. Que possamos amar a Deus acima de todas as coisas, verdadeiramente. Esse é o meu desejo. Amém, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, da qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, da qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja
mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne, oh, e reina o Espírito sobre a carne. Amém, irmãos. Podem sentar. Muito obrigado. Glória a Deus. Estamos em mais nosso culto, iniciando mais a nossa escola, voltando aqui para o templo. Estávamos nas lives na casa do pastor Ivan, mas hoje nós temos a oportunidade de voltarmos para o templo e para aprendermos da palavra de Deus. Nós estamos numa série de estudos bíblicos sobre doutrinas básicas, doutrinas elementares da fé cristã, e nas últimas três terças-feiras, né, nós trabalhamos a questão da doutrina da revelação, e nós trabalhamos a questão da revelação de Deus. Não abordamos toda a doutrina, nós não temos como abordar toda, o tempo também, né, é reduzido, são poucos dias, a gente não pode demorar muito em uma doutrina, mas a gente dá aqueles pontos mais básicos para a gente poder ter uma compreensão básica das doutrinas bíblicas da fé cristã. E hoje nós vamos iniciar já um segundo módulo, né, nós vamos iniciar uma segunda doutrina, que é a doutrina das Escrituras. Tá? Hoje nós vamos aprender, serão 4 terças-feiras, nós vamos trabalhar aí a questão da doutrina das Escrituras. Eu quero que você folheie a sua Bíblia, quero que você abra a sua Bíblia num texto, Salmo 119,
só para a gente iniciar a nossa aula lendo um texto das Escrituras, nós vamos, durante a aula, ler outros textos, mas para iniciarmos a nossa aula, nós vamos ler um texto do Salmo 119. Procure um verso conhecido, que é o verso 105. O verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, verso 105. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula, aí eu trouxe alguns slides aqui, só para ajudar na nossa compreensão da aula, tá? Para questão pedagógica, e nós vamos estar atento a alguns slides que vai ser passado aqui em casa. Aquele que está em casa, você vai ter aí, vai poder ver os slides aí, tá? E depois, eu não sei se eu tenho como possibilitar, passar esses slides para os irmãos, mas eu acredito que no zap lá dos grupos, né, tem um grupo de senhoras, tem um grupo de senhores, líder de departamento, eu posso depois disponibilizar esses slides lá, tá? Então, o nosso slide começa aqui, quatro características das Escrituras, tá? Vocês estão vendo aí, nós vamos trabalhar 4 características das Escrituras, hoje só uma característica, tá? Eu vou pular aquela parte que normalmente a gente ouve, né, que a gente conhece. Quantos são os livros do Antigo Testamento? Quantos os livros do Novo? Né? Quais os tipos de livros do Antigo Testamento, do Novo? Então, eu vou pular essa parte, que toma bastante tempo, e a gente vai para aquilo que realmente que é mais importante aprendermos. Tá? Então, deixa eu passar aqui. 4 características das Escrituras. Olha lá. Deixa eu ver, parece que não está passando. Deixa eu ver aqui. Está passando. Aqui, nós temos alguns textos aqui, ó. Nós temos 4 textos dos Salmos aqui. Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Tá? Eu coloquei estes salmos aqui só para a nossa reflexão inicial. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Tá? Nós temos aqui Salmo 119, 127 também. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Tudo isso palavras de Davi. E aqui embaixo, maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. Então são palavras aí de Davi. Mais na frente, nós temos, voltando aqui, nós temos aqui, os irmãos podem ver aí, a gente vai trabalhar hoje essa questão da autoridade das Escrituras. Hoje nós só vamos trabalhar a autoridade das Escrituras. O que é que a gente vai entender aqui? Porque a Bíblia é o nosso manual de regra e fé. Porque a Bíblia é a autoridade da igreja, né? Numa discussão, o que é que se resolve? É a palavra de Deus. O que é que lidera a igreja? A palavra de Deus. Então, por que a Bíblia é a autoridade da igreja? Não é isso? Porque é a Bíblia. Então, a gente vai trabalhar questões básicas acerca da autoridade das Escrituras. Então, aqui nós temos uma definição praticamente. A autoridade das Escrituras significa que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. A autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras, todas, nós cremos na inspiração total das Escrituras. Total. Não é só algumas partes, como alguns acreditam, nós cremos na inspiração total das Escrituras. E ele continua, de modo que não crê em alguma palavra da Bíblia, ou desobedecer a ela, é não crer em Deus, ou desobedecer a Ele. Então, quando você não crê na Bíblia, você não crê em Deus. Quando você desobedece a Bíblia, você desobedece a Deus.
tá? Então não tem como. Sérgio Lopes tem um hino que diz: não dá para crer em Deus e na Bíblia não, né? Não dá. Você crê em Deus e na Bíblia não. Então nós temos aqui um texto de Tessalonicenses 2:13 que diz: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a palavra da pregação, lembrando que os apóstolos pregavam as Escrituras, né? Basicamente, aliás, as Escrituras do Antigo Testamento, recebestes a pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então, Paulo está dizendo lá, o quê? Lá em Tessalonicenses, quando ele pregava, o povo recebia a palavra, a pregação não como palavras de homens, mas como é de fato a palavra de Deus. Tá? Passando aqui, mais à frente, nós temos um outro slide, e aí a gente vai abordar a primeira questão aqui, que é a inspiração total das Escrituras. E aí eu quero que você folheie a sua Bíblia em Êxodo capítulo de número 31, tá? Nós temos aqui, o texto pede aqui 31:18 e 32:15-16. Então, Êxodo, tá? Êxodo, a gente vai ver aí essa questão da inspiração total das Escrituras. Êxodo 31, verso 18. Nós temos aqui, irmãos, antes de lermos, a palavra aqui, perdão, deixa eu voltar aqui. Nós temos aqui, essa palavra aqui, a palavra cânon. A palavra cânon é importante porque cânon fala, a palavra original no cânon significa vara de medir. Nos tempos bíblicos, eles usavam uma cana para medir as coisas. Era um metro único para medir. Então, a palavra cânon significa a medida exata. Quando a gente fala de cânon bíblico, a gente está falando daqueles livros que têm a medida exata para ser considerados inspirados. Tá? Então, cânon é aqueles livros da medida exata que são considerados inspirados. Então, a gente cita essa palavra cânon bíblico, no caso aqui, cânon do Antigo Testamento. Então, Êxodo 31:18 diz assim: e deu a Moisés, Deus deu, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, né? Então Deus deu a Moisés, aquele episódio lá que Moisés está no monte, e Deus dá tábuas de pedra a Moisés, escritas pelo dedo do próprio Deus, né? Que naquelas tábuas está ali os mandamentos. Agora 32:15-16 diz assim: voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então, aqui a primeira referência ao cânon, a Bíblia escrita, é a primeira referência. É aqui que começa o cânon do Antigo Testamento. Tá? Tem muitas outras referências a falar de que Moisés escreveu, Josué escreveu, muitos textos, profetas, mas a gente não tem tempo para citar todos esses textos. Então, aqui é o cânon, que fala aquele livro que é inspirado por Deus no Antigo Testamento. Nós temos um texto aí de Pedro, abra sua Bíblia em Pedro, aqui tem uma referência de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, veja aí. Nós vamos ver Pedro dando testemunho da inspiração do Antigo Testamento. Pedro, capítulo 1, verso 21. Veja comigo.
Aí, deixa eu ver aqui. Aí, a partir do 20, Pedro diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, né, a coisa de profecia ali era todo o texto da Escritura, lembrando sempre que na época dos apóstolos não havia ainda um Novo Testamento como nós temos hoje, como inspirados, eles só tinham o Antigo Testamento, tá? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A ideia de particular aqui é aquela questão, nenhum escritor, o nome técnico é agiógrafo, escreveu de modo particular ou por vontade própria. Nenhum escritor é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Pedro está dando aqui uma referência da inspiração do Antigo Testamento. E aqui nós temos uma frase da carta de Paulo a Timóteo, aqui, 2 Timóteo 3,16, né? Nós temos uma imagem aqui de Moisés segurando ali as tábuas da lei, né? Nós temos aqui, e diz assim, toda a Escritura, aqui já é um testemunho de Paulo, da inspiração do Antigo Testamento, ele diz, toda a Escritura é divinamente inspirada, teopneustos. A palavra teo, Deus, pneustos, sopro. Então, inspirada significa sopro de Deus. Sabe aquela ideia quando a gente fala, não vale soprar? Não tem? A gente não tem essa brincadeira, não vale soprar. O que é soprar? É falar algo no ouvido do outro. Então, a ideia de inspiração é isso, é Deus falar algo na mente do agiógrafo. É a ideia de inspirado, então, teopneustos, Deus pneustos, sopro, daí surge a palavra pneu, né, que é a, tá? Então, teopneustos, inspiração inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Nós vamos trabalhar essa segunda parte aqui, quando falarmos sobre a eficácia da palavra de Deus, isso não é para hoje, tá bom? Então, aí a questão do cânon, a inspiração total das Escrituras, o cânon do Antigo Testamento. Mas agora temos também o cânon do Novo Testamento. Então, no cânon do Novo Testamento, folheie a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Vamos ver aí, temos algumas referências que nos levam a entender a inspiração do Novo Testamento. Veja, Evangelho de João 14, verso 26. Verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, todas, ele ensina, né? O agiógrafo, o escritor, ele era inspirado por Deus na pessoa do Espírito, né? O Espírito Santo lá guiava, né? O agiógrafo ali, o escritor do Novo Testamento. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembra, não sei se você já notou, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente fica pensando, como é que os apóstolos conseguiam lembrar, como é que Marcos conseguia lembrar, ou Pedro, porque normalmente a gente entende que a fonte para Marcos escrever o seu evangelho era Pedro. A gente entende, os teólogos entendem isso, que havia uma aproximação muito grande entre Marcos e Pedro, né? E qual era a fonte para o que Marcos escreveu? Possivelmente Pedro. Aí pergunta, como é que Pedro lembrava de tudo? Né? Como é que Lucas, Pedro possivelmente passou para Lucas e outros passaram. Lucas não andou com Jesus, mas ele foi pesquisando, né? Ele foi pesquisando. Às vezes a gente pensa que o Deus revelar é só apenas que, quando a gente pensa no escritor bíblico, às vezes a gente imagina daquele que tem uma revelação especial e escreve. Não, mas não. Lucas pegou um lápis ou uma caneta, colocou atrás da orelha, pegou um bloco de nota e ia na casa de Pedro.
Pedro, eu soube que você andou com Jesus Cristo, e eu quero que você me diga o que foi que você viu enquanto andava. E ele ia escrevendo, tá? Então, como é que eles lembravam de tudo isso? O Espírito Santo fazia lembrar. Jesus disse, ele vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, o Espírito lembrava aos apóstolos. Nós temos agora aí uma referência, 1 Coríntios 14, veja 1 Coríntios 14, aí, verso 37, o verso 37, nós temos agora Paulo. Veja o que Paulo diz. Ele está escrevendo essa carta para a igreja, tá? Paulo escrevia a carta para a igreja, ele sabia que era algo de Deus, mas ele não tinha noção de que essa carta iria virar um cano bíblico para nós, né? E veja só, ele diz assim, se alguém cuida ser profeta, tá? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, Paulo sabia que aquilo que ele estava escrevendo era inspirado por Deus. Ele sabia, tá? Então, ele sabia que ele estava sendo inspirado para dizer algo àquela igreja, para escrever aquelas cartas. Talvez Paulo não tivesse noção de que nós, na nossa Bíblia hoje, teríamos a carta dele, as cartas de Paulo, praticamente a maior parte do Novo Testamento é as cartas de Paulo, né? A gente usa bastante as cartas de Paulo, e Paulo diz, reconheça, se é algum espiritual, reconheça que o que eu escrevo são mandamentos do Senhor. E aqui, irmãos, nós temos uma imagem de Paulo, essa é uma imagem muito popular, muito usada em slides aqui, Paulo, né, com um livro aqui, que é uma imagem de Paulo já bem idoso, mas ainda estudando. Quando Paulo estava bem idoso, preso em Roma, é só a gente ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz, quando vim ter comigo, traz os livros, né? Paulo já estava bem idoso, preso, sentindo muito frio na cela romana, mas ainda queria estudar, tá? Então você vai ver Paulo aí estudando. Aí nós temos aqui agora Pedro vai comparar, Pedro vai colocar lado a lado as cartas de Paulo com o Antigo Testamento. Veja o que Pedro vai dizer. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, Pedro diz assim, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras. Veja esse nome aqui, grapê. Grapê, essa palavra no grego acontece 51 vezes no Novo Testamento, e todas as vezes é referência ao Antigo Testamento como escritura. Então, Pedro diz assim, igualmente as outras escrituras, ou seja, ele compara as cartas de Paulo às escrituras do Antigo Testamento, e ele conclui para a sua própria perdição. Então, o próprio Pedro dá testemunho da inspiração das cartas de Paulo, tá? Só para a gente entender aqui a questão do cânon do Antigo e do Novo Testamento, que são inspirados. Por isso a Bíblia tem autoridade no nosso meio, porque ela é inspirada por Deus. E se ela é inspirada por Deus, a gente agora vai para aqui, a veracidade das Escrituras. Deus é verdadeiro? Deus é ou não é verdadeiro? É. Então, se Deus é verdadeiro, automaticamente a Bíblia também é verdadeira. E mais do que isso, a gente vai entender, bem mais do que isso. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 7:28. 2 Samuel 7:28. Vamos ver aí. Tem uma referência aí. Segundo livro de Samuel 7:28. Nós temos aqui 7:28 nos diz assim: agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade. São verdade.
e tens falado a teu servo este bem. As tuas palavras são verdade. Se Deus na própria natureza de Deus, Deus é a verdade, Ele é a verdade. Na sua natureza, um dos atributos de Deus é a verdade. E automaticamente a palavra de Deus também vai ser verdade. Deus não mente, tá? Deus não mente, Deus não tem como Deus mentir. A natureza de Deus, né, é a verdade. Então Deus nunca vai mentir, tá? Ele não mente, então tudo quanto ele diz é a verdade. Aí nós temos agora Evangelho de João 17:17. Veja comigo. Evangelho de João 17:17. Eu amo, é um verso bem pequeno, mas gosto muito. Nos diz assim. Veja aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja a oração de Jesus. Santifica-os em quê? Na verdade. A tua palavra, a Bíblia, as Escrituras é a verdade. É a verdade, tá? Então, se quem inspirou a escrita das Escrituras foi o Deus da verdade, o Deus que é a verdade, então tudo quanto ele falou e foi inspirado é a verdade, tá? É a verdade. Então, aqui nós temos você encontra isso na teologia sistemática atual e exaustiva de Wayne Grudem. Ele diz, esse versículo é interessante, ele abordando João 17:17. Este versículo é interessante porque Jesus não usa adjetivos aletheis, que significa verdadeiro. Ele não usa o adjetivo aletheis, que significa verdadeiro, que poderíamos esperar para dizer, tua palavra é verdadeira. Ele usa um substantivo aletheia, substantivo, né? Aqui adjetivo ele usa substantivo aletheia, que significa verdade, para dizer que a palavra de Deus não é simplesmente verdadeira, mas ela é a própria verdade. Deu para entender? Então, a natureza das Escrituras é a verdade. Ela não é apenas verdadeira. Tá? É diferente, a gente às vezes encontrou um fato e contou o fato, né? Michel chegou, Michel está andando e de repente acontece um acidente, sei lá, no meio da estrada, e Michel conta o acidente. Michel contou verdadeiramente o acidente. Isso é uma coisa, mas o negócio é você ser a verdade, tá? E a palavra de Deus, ela não é apenas verdadeira, tá? Ela apenas não diz coisas verdadeiras sobre Deus, ela é a verdade, ou seja, ela traz consigo a própria natureza verdadeira da divindade, tá? Tanto que a palavra ela é eterna, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então a gente tem que entender isso, está na natureza das Escrituras ser a verdade. Tá? Ela não é apenas verdadeira, ela é a verdade. Então, se ela é inspirada pelo Deus, cuja natureza é a verdade, a Bíblia também é a verdade. Entendendo isso, a gente vai para um terceiro ponto aqui acerca da autoridade. Terceiro ponto, que é esse aqui. As Escrituras em forma escrita são nossa autoridade final. Então, as Escrituras, de modo escrito, é a nossa autoridade final. E aqui nós temos, veja comigo, nós vamos ver Jesus abordar isso. Veja Mateus 4, nós temos algo aí. É o fato de Jesus usar as Escrituras. Jesus vai falar muito das Escrituras, muito. Não dá para a gente abordar todos os textos. A gente vai pegar um aqui, de Cristo, aqui. Evangelho de Mateus 4, ele está naquele embate lá, né, com o diabo perseguindo ele, o tentando, e veja o que ele diz no verso 4, né? Verso 3 diz, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães, né, em pães. Se tornem em pães. Veja que ele põe em dúvida a questão
da divindade de Cristo, né? Se tu és o Filho de Deus, a questão da divindade. É aquela questão, já viu quando a pessoa fica nos irritando para a gente tentar provar aquilo que a gente quer provar que é? E quando a gente tenta provar, a gente faz besteira, né? Então é basicamente o que ele vai fazer aqui. Ele vai tentar Jesus, colocando dúvida acerca da divindade dele. E chegando-se ele, o tentador disse: tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está o quê? Escrito. Veja que ele vai partir para a questão dessa autoridade escrita, autoridade final, escrita das Escrituras, né? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é uma referência lá de Deuteronômio. Então ele cita isso, né? Está escrito. Veja agora comigo aí ele continua: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus. Novamente ele põe em dúvida a natureza divina de Cristo. Lança-te aqui abaixo, porque está escrito: os seus anjos darão ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aí Jesus de novo disse-lhe: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então veja que ele usa ele toma para si, ele usa a Bíblia, né, como autoridade final daquilo que ele crê, da questão da fé. Veja comigo o Evangelho de Lucas. Eu citei esse texto, apenas citei no domingo, o Evangelho de Lucas. A gente vai ter muitas referências de Jesus usando as Escrituras, né, digo usando no bom sentido, né, não para apoiar aquilo que ele quer, mas ele se contextualizando com as Escrituras. Veja Lucas 24, verso 44. Lucas 24, 44. Ele diz assim. Lucas 24, 44. Diz assim: e disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Ou seja, aquilo que ele pregava para os discípulos, aquilo que ele ensinava aos discípulos, de onde saía, ele vai dizer que convia que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, o que é que guia a mensagem e o ensino de Jesus? As Escrituras, né? Então ela é base, não só para a questão dessa defesa que ele faz contra o inimigo, mas também ela é base para o seu ensino. Eu não pus as referências aqui, mas em alguns debates teológicos de Jesus, ele cita lá a questão das Escrituras, né? Por exemplo, tem uma passagem que ele cita Jonas, né? Isso, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, não foi? E ele cita o texto como fato comprovado, tá? Então ele cita as Escrituras, ele cita a rainha de Sabá, que acontece lá, né, que vai visitar Salomão. Tem um momento que Jesus disse, quando está na discussão do sábado, ele diz assim: não leste nas Escrituras? Não leste nas Escrituras? É a gente que não gosta muito de que as Escrituras façam parte do nosso dia a dia, mas as Escrituras faziam parte do dia a dia do Senhor Jesus. Tá? Ele não se afastava das Escrituras, não. Então, as Escrituras, ela é em forma escrita, são nossa autoridade final, as Escrituras. Aí nós temos, veja Paulo também, 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 18, e aqui é interessante, veja 1 Timóteo 5, 18, aí, a partir do verso 17, nos diz assim, ó: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Para quem está atualizado aí, é duplicados honorários, tá? Principalmente os que trabalham na palavra. Quem está com atualizada diz assim: principalmente os que se afadigam
na palavra e na doutrina ou no ensino, tá? Então, Paulo está dizendo, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham ou se afadigam na palavra e na doutrina. Verso 18, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Paulo está citando aqui um texto de Êxodo e um texto de Deuteronômio. Tá? Ele está citando aqui, e é interessante, e digno é o obreiro do seu salário. Sabe onde diz isso? Em Lucas. Era bem possível que na época de Paulo já houvesse algum escrito de Lucas, que aqui é Lucas 10, tá? Ele cita direitinho Lucas 10 aqui. Então Paulo, além de ele usar a Bíblia como autoridade final, é o caso aqui, né? As Escrituras como autoridade final para aquilo que ele crê, né? No caso aqui, o salário pastoral, para aquilo que ele crê, o que é que ele vai dizer, o que é que ele apresenta mais? É que ele vê que tanto os textos de Lucas, possivelmente tinha textos de Lucas já correndo naquela época, porque ele cita aqui, igualmente inspirados como os textos lá de Êxodo e Deuteronômio, tá? Aí aqui nós temos ainda o N. Gruden, ele diz, é importante perceber que a forma final em que as escrituras permanecem como autoridade é a forma escrita. É importante perceber isso. É importante perceber que a forma final em que as escrituras permanecem como autoridade é a forma escrita. Tá? Então, revelação, pastor, se eu creio em revelação, creio que Deus fala com o crente, creio, mas aquilo que Deus fala tem que estar de acordo com as Escrituras, tá bom? Com as Escrituras. Aí diz aqui, ó, foram as palavras de Deus escritas em tábuas de pedra que Moisés depositou na Arca da Aliança. Mais tarde, Deus ordenou a Moisés e aos profetas que o seguiram que escrevessem suas palavras em um livro. E foi a escritura em forma escrita, grapê, no caso lá o Antigo Testamento, que Paulo disse ser inspirada por Deus. De modo semelhante, são os escritos de Paulo, que são mandamentos do Senhor, que poderiam ser classificados com as demais escrituras, 2 Pedro 3,16, esse texto nós já lemos. Então, as escrituras é a nossa autoridade final. E aqui passando, aqui já é a conclusão aqui, nós temos aqui, é por isso que as igrejas protestantes professam ou devem professar o sola scriptura. Tá? Nós temos uma imagem aqui, né? Nós temos Lutero aqui apontando, né, para a Bíblia aqui, né? É por isso que as igrejas protestantes professam ou devem professar o sola scriptura, tá? É a base da nossa fé. Houve as igrejas cristãs protestantes, tá? A base é as Escrituras. O nosso manual de regra e fé é as Escrituras. Amém? Eu quero convidar os meninos do louvor, eles vão vir aqui. Nessa oportunidade nós vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Quero pedir alguém para trazer o gasofilaço, tem em algum lugar aí, não sei. Tá? Então os meninos vão estar louvando e nessa oportunidade você contribui aí com os seus dízimos e ofertas. Glória a Deus. Aleluia. Se você puder ficar de pé, vamos já finalizar. Vamos, neste momento, contribuir. Digno de glória e louvor
deixar aqui no altar, ó. Aqueles que querem ofertar, trazer no altar. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, na quinta-feira, nós vamos estar orando pelas ofertas, tá? Na quinta-feira, nós temos o banco aqui, coisa aí. Na quinta-feira nós teremos culto, tá? Aqui na igreja, para aqueles que não podem vir, para aqueles que não podem, que ficam em casa, vai transmitir, continuar transmitindo pela live, mas venha, quinta-feira nós teremos culto. Amanhã tem ciclo de oração, né? Tá, amanhã, pela manhã, às 9 da manhã, ciclo de oração, e quinta culto às 18 horas, nós vamos orar encerrando. Senhor Deus, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem realizado. Te louvamos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia para com as nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, pela vida dos teus filhos que aqui estão, por aqueles que participam de casa através da live. Eu te agradeço pelos louvores aqui entoados, pelo ensino da tua palavra. Eu te agradeço pela liberalidade do teu povo que ofertou e dizimou. Eu te louvo por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus. Te louvamos, te glorificamos, Senhor. Continue conosco, nos abençoe, nos despede em paz. Dar-nos uma ótima noite, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado.